O Brasil saiu dessa conferência claramente como uma peça importante, um negociador importante, especialmente na criação do mercado de carbono global. Nós fomos peça fundamental desse tabuleiro de negociações, pressionando os países que estavam bloqueando a criação desse mercado global e esclarecendo os pontos positivos que traria esse mercado global para todos os países, principalmente os países com características naturais e econômicas como o Brasil. E gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à equipe do Itamaraty e do Ministério do Meio Ambiente, que trabalharam arduamente durante todos os dias para buscar esse consenso multilateral, que é muito complexo, porque nós estamos falando aí de realidades bastante distintas em relação a emissões de gás de efeito estufa e atividade econômica, em proibição ou redução de algumas atividades que pode afetar a realidade de algumas regiões no globo como um todo. Então foi uma honra e eu queria agradecer aqui mais uma vez a nossa equipe do governo federal, conduzida pelo Paulinho e pelo Paranaguá. Parabéns a todos aí, vocês foram gigantes aí, porque a negociação é bastante complexa aí, a gente teve muito trabalho e muitas reuniões, tanto previamente como lá. O momento agora é de comemorar a criação desse mercado global, mas é hora de agir na nossa principal fragilidade, que é o desmatamento ilegal. Semana passada, junto com o Ministério da Justiça, o ministro Anderson, nós anunciamos que vamos criar uma operação Guardiões do Bioma, que foi um sucesso em relação aos incêndios, que reduziu os incêndios na área de atuação, que foi do Pantanal, a parte do Cerrado e a Amazônia em 13%, especialmente na Amazônia em 26%. Então nós vamos fazer, diante dos números inaceitáveis do desmatamento que foram anunciados na semana passada, junto com o ministro Anderson, de forma integrada, IBAMA, ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal irão atuar de forma contundente para eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Vamos ter mais recursos, mais homens. Durante os últimos meses, eu viajei praticamente toda semana até a Amazônia para ver essa integração e nós, com certeza, seremos muito mais contundentes para atingir o principal objetivo dos nossos compromissos, que é eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. Então, eu queria deixar claro que o Brasil fará o seu papel agora, especialmente após todos os compromissos ambiciosos, lembrando que nossos compromissos são o compromisso mais ambicioso dos países em desenvolvimento no G20. Então, o Brasil mostrou-se construtivo, como a gente comentou antes da viagem, né? Construtivo para colaborar com esse desafio global, que é alcançar a neutralidade climática até a metade desse século. Então, eu gostaria de agradecer aí a participação integrada de todas as equipes, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura. Todos nós trabalhamos aí para mostrar um Brasil real e tivemos a oportunidade de levar 10 ministros até o estande, alguns de forma virtual, outros de forma presencial, e mais de 100 casos que foram desde a agrofloresta, passando pelas energias renováveis, a mineração sustentável, podendo mostrar ao mundo lá dentro dessa conferência, quem pôde participar lá, ver um pouco de um Brasil que cuida e que protege da natureza e do seu país. Obrigado a todos. Obrigado, ministro Joaquim Leite. Nós vamos abrir agora para perguntas. Só queria relembrar as regras do jogo para que todos tenham, o máximo possível de jornalistas tenham a oportunidade de perguntar. Esperem o microfone chegar, identifiquem-se o órgão e façam uma única pergunta por jornalista, curta e objetiva, por favor. E com isso a gente vai poder aproveitar ao máximo o tempo. Essa senhora que está aqui na primeira fila, por favor, de camisa azul. Boa tarde, obrigada. Eu sou a Simone Iglesias, da Bloomberg. Eu gostaria de aproveitar o que o ministro Leite estava falando sobre o desmatamento ilegal, que é a principal fragilidade do Brasil, e esse aumento que teve aí durante a ida de vocês à COP26.
Ministro, houve uma redução da fiscalização nos últimos tempos, houve uma redução de recursos para combater o desmatamento ilegal. Agora o senhor está dizendo que vai tentar reverter com mais fiscalização, mais recursos e mais homens. O senhor pode detalhar mais, de forma concreta, o que o Ministério do Meio Ambiente, o que o Brasil vai fazer para reverter esse quadro? E eu gostaria de aproveitar e saber se o Brasil vai ter alguma meta mais ambiciosa com relação à emissão de metano para além dos 30% até 2030. Obrigada. Nós já fizemos, 700 homens já estão presentes em 23 municípios. As operações que a Força Nacional atuava nos polígonos esses que são enviados pelo IBAMA para a equipe, para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça está com uma sala de situação operando dentro da Força Nacional. Eu, nos últimos 5 meses, fui praticamente toda semana acompanhar essa integração. Então, nós estamos hoje presentes em 23 municípios de forma permanente e ostensiva, para inibir o crime, para não chegar lá após a árvore cortada. O que significa isso? Eu fui numa área que foi autuada, um produtor, um invasor de uma unidade de conservação tinha sido autuado em abril. Em novembro ele foi autuado de novo. Por quê? Porque precisa ter presença no local. E com isso, com a presença da Força Nacional, a gente vai conseguir reverter essa situação. Então, a Força Nacional presente em 23 municípios, ela aumentou o número de atuações de praticamente menos de 200 autuações por mês para mais de 400 autuações por mês. Então, ela consegue inibir o crime ambiental no território. E, claro, o IBAMA coordena e dispara os alertas esses que agora tem esses alertas para o combate e a atuação das forças do IBAMA, ICMBio, Força Nacional e Polícia Federal, agora estão concentrados no Sensipan, que agora integrou vários sistemas, sistema do INPE, sistema do CENIMA, sistema da Polícia Federal e o próprio sistema do Sensipan. Tudo isso agora tem nós temos um sistema agora de monitoramento de desmatamento com 1 metro de resolução e 1 dia de recorrência, ajudando claramente a atuar preventivamente no território. Também o presidente, em abril, anunciou lá o aumento dos recursos que nós estamos acabando, são 270 milhões extra-orçamentário, que nós estamos finalizando a compra de equipamentos para modernizar o IBAMA e ICMBio, e estão abertos 739 vagas para servidores para atuarem especificamente na fiscalização. Então, fora os 700 homens da Força Nacional que já estão atuando no local. Então, são com essas ações de forma integrada que nós vamos combater. E, por último, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, porque onde há crime ambiental, onde há corte de uma árvore, normalmente vários outros crimes estão relacionados, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Então, a Polícia Federal começa a atuar de forma integrada após a assinatura desse acordo de cooperação técnica, para que a gente consiga eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Ministra Tereza Cristina, creio que vai... você violou aquela regra das 2 perguntas. Tá? É a última, tá? Os próximos, uma pergunta só. A ministra Tereza Cristina vai acrescentar alguma coisa sobre a questão do metano. Bom, no assunto do acordo de metano, né, apesar dele ter sido acordado aí às margens da COP26, tratando-se de um compromisso voluntário, né, e não vinculante. Então, para uma redução global de 30%. Então, o Brasil, agora, nós já temos aí várias medidas e várias ações, né, dentro do compromisso do que eu falei antes aqui, de melhoramento genético, de sistemas de produção. Nós já temos aí a carne carbono neutro, enfim, a soja. Nós já temos uma série de processos, né, e que vão ser agora melhor quantificados por nós, para o Brasil, então, assumir a sua meta. Qual será a sua meta dentro desses 30%? Então, noticiaram que seria 30%, não é isso.
30% é a meta de todos os 102 ou 103 países que assinaram esse acordo. Obrigada. Ministra, posso complementar? Agora, só mais uma coisinha. Isso trará grandes oportunidades. Eu acho que, muito mais do que problema, isso é uma oportunidade para a nossa pecuária ser cada vez mais eficiente. E também não é só a pecuária. Nós temos outros segmentos, que eu vou passar aí para o ministro Joaquim, que também terão que trabalhar melhor o assunto da redução do metano, que a curto prazo, na verdade, eu acho que foi o maior ganho que essa COP teve, porque no carbono ela foi um pouco decepcionante, sob o meu ponto de vista. Ministra, só para complementar a sua pergunta, sua resposta, desculpa. O acordo do metano é 30% global, o Brasil vai colocar... Por que nós aderimos a esse acordo? Para expor ao mundo os programas nacionais que já existem. O que significa isso? O ABC+, lixão zero. O governo federal eliminou já 20% dos lixões a céu aberto no Brasil nos últimos 3 anos. E essa política é super importante para a redução de lixão e trazer qualidade ambiental nas cidades. Então, o mundo não conhece as políticas nacionais. E quando você está falando de praticamente 200 países, os outros países têm que aprender conosco como fazer uma agricultura tropical de baixas emissões, inclusive metano. Os outros países mais frágeis do que nós, e nós estamos desenhando acordos de cooperações com esses países mais frágeis, aprender a nossa política nacional de resíduos sólidos, que faz a reutilização dos produtos e dos resíduos, por exemplo, da própria indústria de proteína animal, que recicla 98% do resíduo dessa indústria. Então, nós temos políticas nacionais avançadas, nós vamos fazer acordos de cooperação para oferecer uma política para outros países que queiram fazer uma agricultura de baixo carbono, eliminar os seus lixões a céu aberto. Então, o que foi esse acordo do metano? Mostrar ao mundo que o Brasil é parte da solução, o Brasil já tem programas, o Brasil já faz essa atividade e, por isso, nós tínhamos que estar dentro desse acordo, com certeza, para trazer os outros países para esse desafio. Um desafio que, para o Brasil, o esforço é muito menor, porque nós já temos políticas nacionais nessa direção. Bom, vamos nos esforçar pela igualdade de gênero. O próximo vai ser o colega aqui na frente, da primeira fila. Boa tarde, ministros. Eu sou Jake Spring, da agência Reuters. Estava lá no Glasgow. Então, minha pergunta é muito simples. Na sexta-feira, a imprensa associada dos Estados Unidos, da Associated Press, publicou uma matéria falando que o ministro Leite e o presidente Bolsonaro já sabiam sobre os dados do desmatamento antes do COP26 e só anunciaram depois do COP26. Essa matéria tem a implicação que o ministro mentiu na semana passada, falando que ele só sabia na semana passada. Então, para deixar completamente claro, ministro Leite, você sabia sobre os dados do desmatamento do PRODES antes do COP26 ou não? Não, eu tive o contato exatamente no mesmo dia que vocês tiveram contatos. Eu acho que é uma desinformação essa matéria. Eu não li a matéria. O que aconteceu foi que os dados do DETER, no mesmo período, de agosto a julho, anunciados pelo vice-presidente Mourão, em agosto, no meio de agosto, indicavam uma redução nesse período de 5%. O mesmo período que foi anunciado pelo PRODES veio com 22% a mais. Essa diferença deve ter sido, por causa dessa diferença, que o INPE deve ter tido a cautela em revisar talvez esses dados e anunciou eles no dia 18. E lembrando, a negociação durante a conferência não aponta as fragilidades do país, como é a nossa fragilidade do desmatamento ilegal, que representa um número muito baixo em relação às emissões totais, que é o grande tema da Conferência do Clima. Então, dentro de uma conferência e de um consenso multilateral, em nenhum momento o outro país ia apontar as fragilidades do outro, porque nós estamos buscando um consenso multilateral num tema muito complexo, que é reduzir as emissões
globais de combustíveis fósseis, e isso pode afetar várias economias que têm uma fragilidade baseada numa matriz energética de 95% baseada em carvão. Ali não era o momento para apontar fragilidades, então seria irrelevante informar esse número antes ou depois, porque o que nós estávamos buscando é um consenso multilateral para o grande desafio de alcançar a neutralidade de emissões de gás de efeito estufa até metade desse século. Então, mais uma vez, eu respondo que o contato que nós tivemos com os dados foi na mesma data que foi apresentado a todos da sociedade. Próxima pergunta. A senhora que está aqui também na primeira fila. Eu prometo que a próxima pergunta vai ser na fila de trás. Boa tarde, Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. O senhor, então, mas depois da revelação dos dados, ministro Joaquim Leite, teve uma crítica muito forte. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters também. Depois da divulgação dos dados do desmatamento, dos 22%, houve críticas muito fortes de diplomatas e de outros países e também de ONGs em relação ao Brasil não ter levado esses dados e ter trabalhado com o dado de que havia uma redução de desmatamento, como se o trabalho tivesse sido feito no Brasil já tivesse surgindo efeito. E o que a gente viu é que foi o contrário, não só não reduziu, como aumentou bastante. O Brasil tem um desafio maior agora, né? E um pouco mais de descrédito internacional em relação a esse trabalho que estava sendo feito, né? O senhor acha que tem condições do Brasil atingir, em 2028, o desmatamento ilegal zero, depois desses dados de 22% de aumento? De novo, após a Conferência do Clima, nós não estamos mais procurando um consenso multilateral e é natural que os outros apontem as fragilidades do seu país. O Brasil não tem uma política nessa direção. O Brasil sempre foi um país diplomático em relação às suas relações, especialmente o nosso ministro aqui. Eu acho que o momento, de novo, é de um desafio e de uma contundência em relação ao desmatamento. Os dados refletem um número até julho desse ano. Nos últimos 4 meses, nós estamos implementando esse novo modelo, que será a base do Guardiões do Bioma, e com certeza nós iremos eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2028. Nós usaremos toda a força do Estado, foi essa a frase do ministro Anderson no dia que foi divulgado esse dado, para eliminar a criminalidade na região da Amazônia. Então, eu tenho certeza que iremos fazer isso, eu tenho certeza que nós temos a capacidade de fazer isso, e nós, de forma integrada com o Ministério da Justiça, nós iremos eliminar os crimes ambientais no território. Bom, agora temos que atender a fila de trás. Eu estou vendo uma senhora que está ali, de óculos, com a mão levantada, com a mão esquerda levantada. Boa tarde, ministros. Boa tarde, ministra. Eu tenho uma pergunta que acredito que os 3 podem responder. Sobre o Fundo Amazônia, eu gostaria de entender se teve algum avanço nas tratativas para liberar os recursos do Fundo Amazônia, se é preciso fazer novas negociações com a Alemanha, Noruega e outros países também. E também gostaria de saber se já existem planos do governo para lidar com a promessa de nova legislação em alguns países, como China e União Europeia, para coibir o desmatamento, para reduzir o desmatamento, porque eles vão deixar de importar esses materiais vinculados ao desmatamento. Então, eu gostaria de saber como que o governo já pretende lidar com isso. Você vê, né? A gente tinha estabelecido a meta de identificar a si mesmo e ao órgão e de fazer só uma pergunta. A gente descumpriu 2 metas, mas você vai ter uma segunda chance de reforçar, redobrar os esforços e cumprir a meta. Luana Melo de Brasil, do portal O Tempo. Me desculpe, eu reforço as perguntas que eu acabei de fazer. Obrigada. Em relação ao Fundo Amazônia, nós não negociamos o fundo lá, as negociações estão na vice-presidência. A proposta do Brasil, do governo federal, foi mais eficiência no uso do recurso.
os noruegueses e alemães estão aguardando, nós estamos aguardando a resposta dele em relação a essa maior eficiência no uso do recurso. E gostaria de chamar a atenção que o mundo discutiu a transparência do uso do recurso de financiamento climático, recurso que não chega ao chão, recurso que fica no meio do caminho, recurso que nunca vira realidade, que não tem conseguido fazer essa transição justa, recurso que não chega a mudar a realidade de um país ou de um território, especialmente nas regiões de floresta. Então essa foi uma discussão bastante clara, todos tiveram essa preocupação, como trazer maior eficiência, acesso fácil e aplicação ágil. Os recursos de financiamento de clima não têm essa característica, não conseguem chegar ao chão, é um grande desafio para todo tipo de financiamento nessa direção. Como você consegue repassar para países, principalmente os menos desenvolvidos, como você tem acesso a esse recurso, que nível de complexidade que eu vou ter para ter acesso a esse recurso e que nível de complexidade que eu vou ter para aplicar esse recurso, provar que foi bem aplicado e que chegou no território. Infelizmente, até os financiamentos de clima não chegam ao chão, essa é uma preocupação do governo brasileiro e foi expressada por todos os outros governos durante essa conferência, uma preocupação muito importante. Todos nós temos que buscar a melhor eficiência no uso do recurso, de todos os recursos de financiamento de clima. Próxima pergunta tem o senhor ali atrás. A terceira fila ainda não pôde responder, não pôde perguntar. Boa tarde, ministros. Eu vou tirar a máscara para perguntar. Eu sou o Matias Brotero, repórter da CNN. Eu queria falar sobre a meta dos 100 bilhões de dólares, a meta de países desenvolvidos a países em desenvolvimento. Houve algum avanço? E, se não houve avanço, o que falta para que esse financiamento chegue aos países em desenvolvimento? Porque essa meta foi estipulada em 2009, se não me engano, no Acordo de Copenhague, renovada em 2015, e a mesma meta segue. Agora, um novo relatório apresentado em Glasgow diz que só será possível chegar a essa meta em 2023. Então, no sentido de financiamento a países em desenvolvimento, faltou cooperação dos países já desenvolvidos? Eu acrescento a pergunta também, aquele fundo, a ideia de criar um fundo de perdas e danos, que também ficou só no papel. O que falta para o financiamento a países em desenvolvimento sair do papel? Obrigado. Houve uma gigantesca frustração global em relação a financiamento climático. Nada mais injusto do que você proibir, reduzir, mas não dar capacidade financeira e tecnológica para um país ou para um território. O Brasil tem regiões aí também bastante menos desenvolvidas, vamos dizer assim, que precisam de recursos robustos de financiamento. O que aconteceu? Os países desenvolvidos, industrializados, maiores poluidores, não se prepararam por essa conferência do clima. Eu tive algumas reuniões que o país falou, não, nós vamos passar no nosso Congresso, nós precisamos agora passar no Congresso para ver se daqui a 3 anos o recurso está disponível. Então, infelizmente, isso foi uma frustração de todos, que os países desenvolvidos, principalmente o do G7, que historicamente foram os maiores poluidores de gás de efeito estufa, não fizeram sua lição de casa, não chegaram lá para realmente colocar um volume robusto de mais de 100 bilhões de dólares, porque 100 bilhões de dólares, nós temos o fundo de adaptação, que tem pouco recurso, nós não temos perdas e danos, e saiu um relatório de um banco falando de 5 trilhões de dólares para essa transição justa, sem geração de escassez de matéria-prima ou energia e geração de inflação verde. Fala-se em 5 trilhões de dólares, 1 trilhão de dólares viria dos governos, principalmente dos governos dos países ricos. Esse recurso deveria ser usado para criar um juro verde para uma agropecuária de baixa emissão, um juro verde para uma agropecuária que reduz metano, um juro verde para uma atividade de reciclagem e de energia renovável, principalmente. Como você chega a um país que tem 95% da sua matriz energética baseada em carvão e simplesmente escreve que está proibido o carvão a partir de tal data? Por isso que o governo federal não aderiu à eliminação do carvão, porque, primeiro, na nossa matriz energética ele representa muito pouco, é quase irrisório,
E no mundo, você estaria pressionando algumas regiões e alguns países menos desenvolvidos a eliminar carvão sem a garantia da contrapartida dos países ricos de darem solução. O Brasil entende que nós temos que rumar a um crescimento verde. O que significa isso? Eu preciso gerar emprego verde. Eu tenho que tirar o emprego do combustível fóssil para a energia renovável. E só com muito recurso e muito investimento com juro zero, um juro verde, que nós vamos fazer uma transição justa. Isso não aconteceu, isso foi uma gigantesca frustração de todos. E todos pressionaram para que isso acontecesse, mas infelizmente esse não foi um bom resultado da Conferência do Clima. O que nós tivemos, por outro lado, uma outra forma de financiamento, é o mercado que deve gerar 50 bilhões de dólares, e o Brasil deve se beneficiar em 10 bilhões de dólares para transformar projetos inviáveis economicamente, mas sustentáveis e de baixa emissão, em projetos economicamente viáveis, podendo aí vender, talvez, exportar 10 bilhões de dólares de toneladas de carbono equivalente, para viabilizar projetos de energia renovável, agricultura sustentável, e todos os projetos agricultura aí, que nós já temos aí papel, celulose e etanol prontos para atuar imediatamente. Então nós tivemos uma frustração por um lado, mas o Brasil foi o país que mais comemorou essa Conferência do Clima por ter criado esse mercado de carbono global, e nós seremos exportadores aos países poluidores.